Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre cartaz. Ler e interpretar cartazes, reconhecendo como o discurso é constituído por meio de linguagem verbal e não verbal inseparavelmente, elementos do cartaz. Compreender os modos e tempos verbais e suas funções de forma contextualizadora. Reconhecer os efeitos de sentido da linguagem usada em cartazes. Olha esse cartaz, o que você observa? Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. O mosquito da dengue é inimigo perigoso para saber como eliminá-lo. Converse com o farmacêutico desse estabelecimento. Dando um close aqui no cartaz, eu posso ver os detalhes, Eu vejo uma régua numerada, vejo a plaquinha de identificação. Então, está disponível no Toda a Matéria e você olha cada detalhe aqui do cartaz, Então, como a imagem que ele passa aqui do mosquito da dengue, o que fica para você? Onde que a gente encontra esse tipo de texto? Então, em muitos lugares, Na rua, campanha eleitoral, em anúncios de eventos, na divulgação de produtos, manifestações, campanhas de sensibilização e conscientização, em locais como cinemas, hospitais, escolas, Aquele famoso cartaz da enfermeira. Já viu? A maioria dos hospitais e consultórios tem aquele cartaz. Puxe pela memória, você já viu vários cartazes por aí. A atividade 1, que eu te convido para fazer agora, mas espera aí, para tudo. Estou vendo o caderno? Calma, a caneta está onde? Lápis, borracha. Vivi, você está vendo o caderno e caneta aí, eles estão usando? Você consegue olhar aí de baixo? Ah, legal. Então vamos em frente com a aula. Refletindo sobre a produção profissional de um cartaz, qual é a finalidade e quem são os profissionais que produzem esse tipo de cartaz? Então, você já deve ter feito alguns cartazes na tua escola, tal. Faz aí que nós te aguardamos daqui! Oiê, voltei, estava te aguardando aqui. Vamos ver o exercício, como ficou? Eu te perguntei se você já viu alguns cartazes na rua. E daí eu disse assim, até mesmo fez alguns na escola. Eu pedi que você refletisse sobre a produção profissional de um cartaz. Profissional. Qual é a finalidade e quem são esses profissionais?
Claro que você já deve ter visto que são quem? Os designers, artistas plásticos, né? Então, um cartaz ele pode ser usado em várias situações. Num evento, eu posso, num produto ou serviço, difundir os valores da empresa ou simplesmente apresentar uma nova marca, né? Então, tendo em conta as características do cartaz, nós sabemos que é um texto que consegue atingir de forma eficaz o quê? Um grande público. Por isso, um cartaz tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado. Observe alguns aqui comigo. Esse cartaz, vou pedir que dê um close no cartaz. Olhe o cartaz de 1922. Você tem noção? 1922. Do Teatro Municipal. Olha como era escrito amanhã, no close aqui. Era com N no final, não era com tio. Então, 17 de fevereiro, o último grande festival da Semana de Arte Moderna, com o concurso de Vilas Boas, no saguão do teatro. Olha, teatro, né? Com TH. Exposição de pintura e escultura. Olha o vocabulário aqui, bilhetes à venda no Teatro Municipal. Então, teatro com TH. O cartaz já tem a linguagem da época, né? No close aqui a gente observa bem esse cartaz da Semana de Arte Moderna. E o objetivo do cartaz foi o quê? Comunicar algo, especificamente informação sobre o quê? Sobre o evento da literatura Semana de Arte Moderna, a famosa Semana de Arte de 1922. E tornou esse cartaz tão famoso por isso. Olha que bacana, ficou um cartaz até histórico. Por outro lado, nós temos esse outro cartaz aqui, que está disponível no Toda a Matéria, que é um cartaz que tem um outro objetivo, né? Ele quer persuadir, ele quer convencer alguém a adquirir um produto ou simplesmente fazer o quê? Sensibilizar alguém para essa campanha de doação de órgãos, por exemplo. Então, aqui no close do cartaz, eu tenho a frase: um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. A doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma, quando a chance de voltar ainda existe. Somente a morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. Seja o herói da vida de alguém, doe órgãos. Comunique essa decisão da família. Então, uma campanha do SUS, da Central de Transplante, né, aqui do governo de Goiás, incentivando, né? Quantas pessoas não estão na fila da adoção? E esse cartaz, você acha que ele é o quê? Ele é impactante? Sim, é a abertura do super-herói. Remete a que super-herói? Acertou quem falou super-homem. Muito bem, memória boa. Te convido para a atividade 2. Observe esse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose. A combinação dos elementos verbais e não verbais tem um objetivo aqui. Qual seria? Olhe bem o que está aqui no close do cartaz. Que árvores são essas? É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Revista Bolsa, a evolução do texto publicitário. Então, qual é o objetivo aqui? Explique. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, conferi contigo o gabarito da atividade. Vamos lá. A combinação dos elementos verbais e não verbais tem um objetivo. Eu te pedi para você explicar qual. Então, nesse cartaz de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa construir uma imagem positiva do anunciante, ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção dos livros infanto-juvenis, que se tornam clássicos mundiais. Ó, ele coloca aqui, ó, essas árvores vão se tornar esses livros. Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Os Irmãos Karamazov, A Dama das Camélias, entre outros. Então, ele associa a imagem positiva, percebeu? A linguagem trabalhada no cartaz, pessoal, ela utiliza-se de um discurso mais apelativo, explorando o verbal e o não verbal de forma o quê? Criativa e inseparável. Nós vimos isso no cartaz anterior, por exemplo. Então, ela argumenta com textos, palavras e imagens. Isso é muito comum nas propagandas, publicidade e campanhas oficiais. Características do cartaz. Quais serão as características que um cartaz deve ter? Será que é só eu colocar o que eu quiser ali e tal? Não. Eu tenho que utilizar os verbos no imperativo. Imperativo, como o próprio nome do verbo diz, né, o modo imperativo, é um pedido, um conselho, uma ordem, tá? Então, ó, veja, faça, estude. Utilização de linguagem verbal e não verbal. Então, tem que pôr imagens associadas. Texto curto e sugestivo, adequado ao público. Então, dependendo do que se presta o cartaz, eu tenho que fazer uma pesquisa para aquele público-alvo que gosta. Criatividade, estamos falando, né, de cartaz, criatividade é tudo. Preocupação estética, então não dá para ser um cartaz muito poluído, cheio de coisas, parece uma alegoria de escola de samba, não. Às vezes menos é mais. Então eu tenho que ter harmonia entre o tamanho das letras e das imagens, o espaçamento, a utilização de cores, tá? Utilização de figuras, de linguagem. Então, assim, tem que dosar as coisas. A atividade 3 é bem interessante, ó. Dando um close nesse cartaz, que está disponível na acnur.org, eu vou observar alguns detalhes importantes no cartaz. Então, primeiro, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a situação. Nesse cartaz, qual o efeito de sentido produzido pela imagem? Então, olhe bem os detalhes da imagem. Ó. Vou dar um spoiler aqui, hein? Só para você que está aí, de olho. Olha o cadarço. A posição aqui, ó. Percebeu? Discuta com o colega, manda uma mensagem aí, um WhatsApp, alguma coisa, e conversa, né? Comenta para mim em 3 linhas o que você chegou. Certo? Faz aí que eu continuo te aguardando aqui.
Olá. Ficou de olho no cartaz? Conseguiu conversar com o colega? Então, olha aqui, ó. Primeira dica. Que material é esse cadarço aqui? Exato, a fita, o cordão de isolamento. E o descompasso, né? Então, a ideia principal, né, do tênis sujo, com um dos pares com a fita de isolamento no lugar do cadarço, é justamente para simbolizar a situação precária, né, a situação difícil, tá, dos refugiados. Ninguém é refugiado porque quer, as pessoas sofreram um problema grave, tiveram que se refugiar em algum lugar. Então, a necessidade da adesão a essa causa. O você se colocar, né, por analogia, você calçar os mesmos sapatos dele, é se colocar no lugar do outro, do refugiado. Então, assim, ó, termos a empatia, né? Puxa, eles estão passando por isso, ó. Observe bem esses detalhes, né? A ideia, ó, de você entender essa situação, ó. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender essa situação. Então, além da linguagem verbal, a linguagem não verbal, que elas são inseparáveis aqui no cartaz, elas completam esse comentário. Você já usou o calçado de outra pessoa? Como foi? Vamos calçar o sapato do outro? Então, quando que você se colocou na posição do outro? Você viu as angústias, os problemas que o outro estava passando? Especificamente aqui, ó, para você entender essa situação. Modos e tempos verbais. Então, o indicativo, calcei o sapato do outro. Observe que eu vou ter calcei o sapato do outro justamente para enfatizar a linguagem do cartaz. Então, eu estou falando de um pretérito, o quê? Perfeito, ó. Eu calcei. Eu tenho, no modo indicativo, né, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. No subjuntivo, como seria? Se eu calçasse o sapato do outro. Então, no subjuntivo, olha a ideia que eu estou passando. Uma dúvida. Então, eu tenho o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito, que é esse aqui, se eu calçasse, e o futuro, né? Sempre conjugado com o pronome. Então, que eu calce, se eu calçasse, quando eu calçar. E no imperativo, como o próprio nome diz, né? Um pedido, uma ordem, um conselho, eu tenho aqui, ó, o imperativo afirmativo, vamos calçar o sapato do outro. Então, eu podia ter também no imperativo negativo. Então, os três modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Modos verbais. Então, o que cada um expressa resumidamente aqui? Indicativo, uma certeza, mentaliza aí. Como o próprio nome diz, ó, a dica da prof, indicativo, indica algo certo, que realmente aconteceu. Subjuntivo, incerteza, suposição, dúvida. Se eu fizesse, quando eu fizer, que eu ganhe, né? Imperativo, uma ordem, abra o caderno, feche a porta, um pedido, um conselho, tá? Tempo verbal indica o momento exato da ação verbal, e esse momento pode ocorrer em diversos tempos, como algo que está em conclusão, concluído, caminhando para a conclusão. Ou seja, o tempo verbal é determinado pela relação que se mantém entre o momento em que o indivíduo fala e a ocorrência dos fatos expressos pelo verbo. Agora é sua vez. Voltemos à mensagem do cartaz. Qual é a mensagem? Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Em duplas, né? Você pode passar uma mensagem para o teu colega, formar uma dupla virtual, se você quiser também, né? Quais são as necessidades que ele apresenta para a melhoria? Como os moradores podem contribuir para a mudança, né? Então, o teu bairro, o que ele pode melhorar? Faça um cartaz usando qual aplicativo? O Canva. Então, o Canva é um aplicativo online com uma frase de conscientização para que os moradores aí do teu bairro melhorem. Ó, use o Canva, tá aqui o Canva para você criar o teu cartaz. Aqui, ó, tem as opções,
você pode estar acessando, é bem fácil de fazer, é autoexplicativo. E aqui está o endereço do Canva. Então, www.canva.com. Busque por um template de cartazes. Siga o passo a passo e faça seu cartaz. Não se esqueça do que, prof? De usar os verbos no modo imperativo. Depois de pronto, compartilhe, mostre para os colegas, manda para o teu professor dar uma olhada. Eu sei que você tem muita criatividade e que vai fazer um cartaz muito legal, muito bacana. Tem aqui esse template todo com designs para você ver as cores, ver o que você quer. Ó, tem as opções aqui. Então tem modelo de cartaz personalizado, evento, filme. Já pensou? Bacana isso, né? O que aprendemos? Verificamos que cartaz é um texto que circula no nosso cotidiano e possui finalidades específicas. Instruir, persuadir, informar, sensibilizar, tá? Relembramos os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo e seus respectivos tempos, refletindo sobre os usos. Reconhecemos que a linguagem não verbal só produzem sentidos juntas, como é o caso do cartaz. Produzimos um cartaz de acordo com a necessidade do bairro. Neste vídeo, falamos sobre cartaz. Espero que vocês tenham gostado e até breve.